Em um mundo movido por emoções desenfreadas, onde todos reagem antes de pensar, os sábios permanecem calados. Enquanto o caos grita, eles observam. Enquanto o orgulho explode, eles respiram. Essa não é a frieza da indiferença, é a frieza da força. A frieza que protege a mente, que impede que a raiva tome decisões, que preserva a paz em meio à tempestade. Hoje, você vai entender o que os antigos estoicos chamavam de apatheia, o domínio absoluto sobre as próprias emoções. Vai descobrir como transformar a frieza em escudo e a sabedoria em espada. E o melhor, de forma simples, clara, prática, para aplicar no seu dia a dia. Eu sou Ítalo Luiz, e aqui você aprende a pensar como um estoico, porque no fim, aquele que domina a si mesmo não precisa dominar mais ninguém. O que significa ser frio para um estoico chamam de frieza, o que é na verdade sabedoria. Chamam de indiferença, o que é na verdade domínio. Chamam de distância, o que é na verdade equilíbrio. O homem comum reage, o sábio observa. O mundo se acostumou a confundir intensidade com verdade. Quanto mais alguém grita, mais parece sincero. Quanto mais alguém se desespera, mais parece humano. Mas o estoico vê diferente. Ele entende que as emoções não são inimigas, mas forças que precisam ser governadas. Ser frio, no sentido estoico, não é apagar o coração, é apenas impedir que o coração tome o lugar da razão. É entender que sentir não é o problema. O problema é se tornar escravo do que se sente. A frieza estoica é o domínio sobre a própria tempestade. É quando você ainda sente o vento do caos, mas já não se deixa arrastar por ele. Marco Aurélio, imperador e filósofo, dizia: a melhor vingança é não se parecer com quem te feriu. Essa é a essência da frieza sábia, manter-se inteiro, mesmo quando o mundo tenta te quebrar. O estoico não é insensível. Ele apenas aprendeu a sentir sem ser destruído pelo que sente. Ele não é distante. Apenas aprendeu que nem toda batalha vale a energia da sua alma. Ele não é frio, é centrado. E o que o mundo chama de coração gelado, o sábio chama de paz interior. A frieza, para o estoico, é o ponto de equilíbrio entre emoção e razão. É a arte de permanecer em silêncio quando o orgulho quer gritar. É a arte de respirar quando o medo quer dominar. É a arte de esperar quando o impulso quer agir. Essa frieza é o escudo dos sábios. É o que impede o homem forte de se tornar refém das circunstâncias. É o que protege o justo de ser levado pela ira. É o que mantém o espírito calmo enquanto todos se desesperam. E essa frieza nasce de um princípio simples, mas poderoso. Você não controla o que acontece, apenas como reage. Quando essa verdade se instala no coração, o mundo perde o poder de te abalar. As ofensas viram ecos distantes. As críticas viram ruídos insignificantes. A dor vira aprendizado. E é aí que nasce a verdadeira frieza. Não como defesa contra o mundo, mas como liberdade interior diante dele. Enquanto os outros se afogam nas próprias emoções, o estoico aprende a caminhar sobre elas. E quando todos perguntam por que ele não reage, ele apenas sorri, porque já entendeu que reagir é dar poder a quem não merece. O poder do silêncio diante das provocações. Há momentos em que o maior ato de força é não responder. Em um mundo que te provoca a reagir, permanecer em silêncio é uma forma de vitória. O silêncio é o escudo invisível dos sábios. É a muralha que protege a paz interior das flechas do caos. Quando você domina o impulso de responder, você domina o outro, sem precisar vencer nada. O homem que reage a tudo é escravo do que o cerca. O homem que escolhe quando reagir é livre. Epicteto dizia: não é o que te acontece, mas como você reage ao que te acontece que importa. E nada traduz melhor essa frase do que o poder do silêncio, porque o silêncio é a pausa entre o estímulo e a resposta. É o espaço onde a sabedoria escolhe o que vale a pena dizer e o que merece apenas o som do nada. O silêncio é onde o sábio respira antes de decidir. É onde ele recolhe o orgulho, filtra a emoção e responde não com raiva, mas com razão. Quando alguém te provoca, o que ele realmente busca não é diálogo, é controle.
Ele quer te tirar do centro, te fazer perder o eixo, te ver reagir porque ao reagir, você entrega seu poder. Mas quando você permanece em silêncio, algo muda. O poder volta para suas mãos. O silêncio, nesse momento, é como uma espada invisível. Ele corta o orgulho do outro e mantém sua alma inteira. O tolo acredita que o último a falar é o que vence. O sábio sabe que o último a perder a calma é o que domina. Há uma força divina no silêncio. Porque o silêncio não é ausência de resposta. É uma resposta muito mais alta. É o grito da serenidade. A voz da alma que já entendeu que discutir é inútil quando o outro não está pronto para ouvir. O silêncio é o lar dos que já transcenderam a necessidade de provar algo. Quando você entende que não precisa vencer cada discussão, que não precisa corrigir cada erro, que não precisa se justificar o tempo todo, é aí que o seu espírito começa a se libertar. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador, suportava críticas e traições em silêncio. Ele sabia que o tempo tem uma voz mais poderosa que qualquer palavra dita no calor da raiva. A verdade, cedo ou tarde, se impõe. E quem permanece calado enquanto o mundo o acusa, permite que o tempo fale por ele. E o tempo é o único juiz que não erra. Ser frio às vezes é apenas isso. Escolher o silêncio. Não porque você tem medo de responder, mas porque já entendeu que certas respostas custam a paz que você levou anos para construir. O silêncio é o refúgio dos que aprenderam a medir o valor das palavras. E quanto mais sábio você se torna, mais percebe que há batalhas que só podem ser vencidas no silêncio. Porque quando o outro fala com ódio e você responde com serenidade, ele se perde e você permanece inteiro. Portanto, quando te provocarem, não reaja, observe, respire e deixe o silêncio falar por você, porque o silêncio é a linguagem dos fortes. E os fortes não gritam. Eles vivem em paz. A arte de observar antes de reagir. Entre o que acontece e a forma como você reage, existe um espaço. E é nesse espaço que mora a sabedoria. Os tolos vivem nesse mundo como se tudo exigisse uma resposta imediata. Alguém os ofende, e eles atacam. Alguém os decepciona, e eles se afastam com raiva. Alguém discorda, e eles gritam. Mas o sábio não vive como um reflexo das circunstâncias. Ele vive como um espelho consciente que observa tudo e só reflete o que escolhe. Observar antes de reagir é um exercício de domínio interior. É a capacidade de se manter em silêncio enquanto o fogo se acende dentro de você. É olhar para a própria emoção e dizer a si mesmo: calma, eu sou o mestre, não o servo. O homem que reage sem pensar é escravo de quem o irrita, mas aquele que observa antes de agir se torna livre até dos próprios impulsos. Epicteto dizia: quando alguém te irrita, lembra-te que não é a pessoa que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre ela. Isso é observar, perceber o julgamento antes da emoção. Observar é o primeiro passo para o domínio total da mente. A maioria das pessoas vive reagindo. Reage ao medo, reage à ofensa, reage à crítica, reage ao silêncio dos outros. Vivem presas a uma corrente invisível, a corrente do impulso. Mas quem pratica a observação começa a quebrar esses elos um por um. Ele aprende a olhar para a própria mente como quem observa o céu. As nuvens passam, as tempestades chegam, mas ele sabe, nenhuma delas dura para sempre. Observar é entender que nem tudo merece uma resposta, que a raiva que surge é apenas uma visita, que o medo é apenas um mensageiro, e que toda emoção, por mais forte que pareça, é apenas uma onda, e você é o oceano. O sábio observa a onda, mas não se deixa levar por ela. Quando o mundo tenta te provocar, quando as pessoas jogam palavras para te ferir, quando o caos parece te cercar, o estoico observa. Ele se pergunta: o que realmente está acontecendo aqui? Essa situação é realmente um problema? Ou é apenas meu ego reagindo? Vale a minha energia? Ao fazer essas perguntas, ele retira o veneno da reação e o transforma em sabedoria. A arte de observar antes de reagir é o que separa o homem comum do sábio. Porque enquanto o primeiro fala o que sente, o segundo fala apenas o que é necessário. Enquanto o primeiro age por impulso, o segundo age por propósito.
Enquanto o primeiro busca vencer o outro, o segundo busca vencer a si mesmo. No fim das contas, observar é amar a própria paz. É entender que nenhuma reação vale o preço da serenidade, que nenhuma resposta impulsiva conserta o que o silêncio e o tempo resolveriam melhor. Observar é ver o que o outro ainda não vê. É enxergar que as pessoas ferem porque estão feridas, que gritam porque têm medo, que julgam porque não suportam olhar para si mesmas. E quando você vê isso, a raiva se dissolve. Em vez de reagir, você compreende. E na compreensão, nasce a paz. Então, da próxima vez que algo te provocar, não se apresse. Respire, observe, deixe a mente ver antes que o coração fale. Porque a sabedoria não é dizer a coisa certa, é saber quando o silêncio fala por você. E o silêncio só é possível para quem aprendeu a observar. A mente inabalável, construindo o escudo interior. Há algo mais poderoso do que a força física, mais raro do que o ouro e mais difícil de conquistar do que qualquer império. Uma mente inabalável. Aquele que domina o corpo é forte, mas aquele que domina a própria mente é invencível. A mente é o campo de batalha de todos os dias. É nela que você vence ou perde, antes mesmo que algo aconteça. É nela que o medo nasce, que a raiva cresce e que a sabedoria floresce. Tudo começa dentro, sempre dentro. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Compreenda isso e encontrará a força. A frieza dos sábios nasce dessa verdade. Quando você entende que nada de fora tem poder sobre o que acontece dentro, o mundo perde o controle sobre você. E é nesse momento que o escudo interior começa a ser forjado. Mas esse escudo não se constrói da noite para o dia. Ele nasce da dor que você escolheu não alimentar, da ofensa que você escolheu não devolver, do medo que você escolheu enfrentar com serenidade. Cada vez que você escolhe a calma em vez da raiva, uma nova camada de aço se forma em torno da sua mente. Cada vez que você escolhe observar em vez de reagir, uma nova muralha é erguida dentro de você. Com o tempo, as palavras dos outros deixam de te atravessar. As críticas deixam de te afetar. E o que antes te tirava o sono agora te serve como lição. A mente inabalável é o resultado de centenas de pequenas vitórias invisíveis. Vitórias sobre a raiva, sobre a ansiedade, sobre a pressa de querer que tudo aconteça agora. Vitórias silenciosas que o mundo nunca verá, mas que moldam o guerreiro que existe dentro de você. O sábio estoico entende que a mente é como um castelo, e ele decide quem entra. Ele não permite que qualquer pensamento habite ali. Quando o medo bate à porta, ele observa. Quando o ódio chama, ele permanece em silêncio. Quando a dúvida aparece, ele conversa com ela e a transforma em clareza. A frieza do sábio é o reflexo desse castelo interno. Do lado de fora, o mundo vê calma, mas do lado de dentro há disciplina, reflexão, consciência. A frieza não é ausência de emoção, é presença de controle. E esse controle nasce do hábito de voltar-se para dentro, de observar o próprio pensamento, de se tornar o guardião da própria mente. Pense em um guerreiro. Ele não entra em batalha sem armadura. Da mesma forma, o sábio não entra na vida sem o escudo da razão. E o escudo da razão se fortalece cada vez que você se pergunta: isso está sob o meu controle? Se a resposta for não, solte. Se for sim, haja com sabedoria. Esse é o segredo da mente inabalável. Não lutar contra o que está além de si e não se destruir pelo que não pode mudar. A mente inabalável é fria, mas não é dura. É firme, mas ainda compassiva. Ela sente, mas não se entrega. E quando o caos chega, ela não grita, não corre, não desmorona. Ela apenas observa e escolhe o melhor momento para agir. Os sábios sabem, o verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em não ser dominado por si mesmo. E aquele que consegue manter a mente em paz mesmo quando tudo desaba lá fora, já encontrou a liberdade que o mundo inteiro procura. Então, construa seu escudo interior. Forge-o com a paciência das manhãs silenciosas, com a disciplina dos dias difíceis, com o aço da razão e o fogo da fé. Porque quando a mente se torna inabalável, o mundo inteiro pode ruir. E ainda assim, você permanecerá de pé.
Como controlar as emoções em meio ao caos. O caos não avisa quando chega, ele entra sem pedir licença. Um dia tudo parece sob controle, e no outro o mundo desaba. As palavras machucam, as perdas pesam, as decepções ferem. E é nesses momentos que a mente é colocada à prova. É fácil parecer sábio quando o mar está calmo, mas a verdadeira força aparece quando a tempestade vem. Os estoicos não acreditavam em evitar o caos. Eles acreditavam em enfrentá-lo com domínio. Porque fugir das emoções não é controle, é medo. E medo nunca gera liberdade. O controle verdadeiro nasce da aceitação. O sábio não diz, não quero sentir. Ele diz, eu sinto, mas escolho o que fazer com isso. Marco Aurélio, em suas meditações, escreveu, se algo externo te causa dor, não é a coisa em si que te perturba, mas o julgamento que fazes sobre ela. Ele sabia que o caos externo é apenas um espelho do caos interno, e que enquanto a mente for refém das emoções, qualquer vento pode virar tempestade. Controlar as emoções não é se tornar frio como pedra, é aprender a ser firme como a rocha, mas ainda vivo como o mar. É permitir-se sentir, sem ser engolido pelo sentimento. É ver o medo, e ainda assim avançar. É ver a raiva, e ainda assim, escolher o silêncio. É ver a dor, e ainda assim, permanecer inteiro. As emoções são como cavalos selvagens. Se você tenta ignorá-los, eles te derrubam. Se você tenta lutar contra eles, eles te arrastam. Mas se você aprende a montá-los, eles te levam mais longe do que você jamais imaginou. Controlar as emoções é aprender a respirar entre o impulso e a ação. É dar um passo atrás e perguntar, isso que eu sinto é real ou apenas momentâneo? Essa dor vem do que aconteceu, ou da minha resistência ao que aconteceu? Quando você começa a fazer essas perguntas, o caos perde o controle sobre você. O sábio sabe que o caos é inevitável, mas ele também sabe que nenhuma emoção é eterna. A raiva passa, a tristeza passa, o medo passa. Tudo o que fica é o que você faz com o que sente. Quando a dor vier, não lute contra ela. Observe. Deixe-a mostrar o que precisa ser curado. Quando a raiva surgir, não negue. Pergunte a si mesmo, o que essa raiva está tentando me ensinar? Quando o medo aparecer, não fuja. Olhe-o nos olhos e diga, você não manda mais em mim. Controlar as emoções é construir um centro dentro de si, um lugar onde o mundo não pode te tocar. É caminhar entre o fogo sem se queimar. É ser como a montanha, firme, imóvel, mesmo quando o céu se rasga em trovões. Os estoicos sabiam que a mente é como um navio, e as emoções são o mar. O mar vai mudar. Ondas altas, ventos fortes, tempestades. Mas o navio que tem um timoneiro firme nunca se perde. E esse timoneiro é você. A frieza sábia é esse controle silencioso. É a calma que não depende das circunstâncias. É o domínio que transforma cada emoção em uma lição. Porque no fim, não é o caos que te destrói. É a forma como você escolhe enfrentá-lo. Então, quando o mundo parecer desabar, pare, respire, observe e diga a si mesmo, eu sou o capitão da minha alma. Porque o caos só vence quando você esquecer que o controle sempre esteve dentro de você. A frieza como forma de compaixão. Muitos confundem o coração frio com a ausência de sentimentos. Mas o verdadeiro sábio sabe. Ser frio não é deixar de sentir. É aprender a não reagir a tudo o que se sente. O homem comum acredita que ser compassivo é se deixar consumir pela dor dos outros. Ele carrega o sofrimento alheio como se fosse seu. Chora junto, se afoga junto, cai junto. E quando percebe, não tem mais forças nem para ajudar, nem para se levantar. Mas o estoico entende algo que poucos compreendem. A compaixão verdadeira exige distância, exige clareza, exige frieza. Porque como ajudar alguém que se afoga, se você também pula no rio sem saber nadar? A frieza do sábio é o seu escudo. Ela não nasce do desprezo, mas da lucidez. Ele observa o sofrimento, sente o peso da dor, mas não permite que essa dor o arraste para o abismo. Marco Aurélio escreveu, a compaixão não é chorar junto, mas compreender sem se perder. O imperador sabia que quem se deixa dominar pela emoção se torna parte do problema, e não da solução.
Ser frio é ser capaz de manter o coração em paz, mesmo quando o mundo grita à sua volta. É ouvir o desespero sem se desesperar. É acolher o sofrimento sem se corromper por ele. Porque a frieza sábia não é desumanidade, é domínio. Quando você mantém a calma diante da dor de alguém, não está sendo insensível. Está sendo útil. Está sendo presença. Está sendo âncora em meio à tempestade. Pense nisso. O médico que se desespera diante do ferido não salva ninguém. Mas o médico que mantém a calma mesmo diante do sangue é o que cura. A frieza sábia é isso. A calma do médico da alma. O silêncio daquele que entende que gritar com o sofrimento não o faz desaparecer. O olhar daquele que observa o caos com firmeza porque sabe que alguém precisa permanecer de pé. Ser frio é escolher ser o equilíbrio quando todos perdem o controle. É ser o centro quando tudo gira ao redor. É ser a voz da razão quando o medo domina. Não se trata de afastar o coração, mas de fortalecê-lo. A verdadeira compaixão não é sofrer junto. É estar presente o suficiente para aliviar o sofrimento. E às vezes, isso significa dizer não. Significa não permitir que te usem. Significa não salvar quem não quer ser salvo. A frieza sábia é o limite entre ajudar e se anular, entre amar e se perder. Porque quando o coração é quente demais, ele queima a si mesmo. Mas quando é controlado, ele aquece o mundo sem se destruir. O estoico observa, compreende e age, nunca reage. Ele estende a mão ao que sofre, mas não entrega o seu equilíbrio. Ele oferece conforto, mas não o seu próprio caos. Ele ama, mas não se perde no amor. Essa é a frieza que salva. A frieza que entende, que cura, que liberta. A frieza sábia é o fogo controlado. Ela não apaga a chama, apenas impede que ela destrua. E quando você alcançar esse ponto, perceberá algo poderoso. A compaixão não é emoção, é consciência. Ser frio é amar com clareza, é ajudar sem se ferir, é cuidar sem se perder, é enxergar a dor sem permitir que ela te cegue. Porque no fim, o verdadeiro amor não é aquele que te consome, é aquele que te mantém inteiro para poder amar todos os dias. A indestrutibilidade interna, como nada te abalará. Há uma fortaleza dentro de você. Ela não se vê, não se toca, mas está aí, silenciosa, imóvel, inabalável. É o templo da alma, é o lugar onde nada externo pode te destruir. Você pode perder tudo, amigos, dinheiro, status, aplausos, pode ser criticado, traído, esquecido. Mas enquanto essa fortaleza estiver de pé, você continua inteiro. Epicteto, que nasceu escravo, entendeu isso melhor que ninguém. Ele perdeu tudo o que o mundo pode tirar, mas nunca perdeu a si mesmo. Ele dizia, nenhum homem é livre, a menos que seja senhor de si. E é isso que torna alguém indestrutível. Ser o senhor do próprio espírito. Nada pode abalar aquele que aprendeu a não depender de nada. Porque o mundo não tem poder sobre quem não precisa do mundo para ser. Pense. As ondas quebram contra as rochas, o vento sopra, a chuva cai, mas a montanha continua ali, inalterada, silenciosa, majestosa. Assim deve ser a alma de um sábio. As pessoas fortes não são as que vencem sempre, são as que permanecem de pé depois da derrota. A indestrutibilidade não nasce da força física, mas do controle mental. Ela nasce no instante em que você entende que nada fora de você pode realmente te ferir. Podem te insultar, mas só te atingem se você permitir. Podem te abandonar, mas só te destroem se você se apegar. Podem te humilhar, mas só te quebram se você acreditar. O estoico aprende a proteger sua mente como um guerreiro protege o seu escudo. Ele entende que a vida é feita de ataques inesperados, mas a verdadeira defesa não está nos muros de fora, está na muralha interior. Essa muralha é construída com 3 pedras: razão, disciplina e aceitação. A razão te ensina a ver as coisas como elas são, e não como o medo as pinta. A disciplina te ensina a não ceder ao impulso, mesmo quando o coração grita. E a aceitação te ensina a soltar o que você nunca controlou. Com essas 3 pedras, você ergue uma fortaleza dentro de si que o mundo jamais poderá derrubar. A indestrutibilidade é o ponto onde a mente se torna inviolável, onde a dor é percebida, mas não domina,
onde a perda é sentida, mas não paralisa, onde o medo bate, mas encontra uma porta fechada. Marco Aurélio, em meio às guerras, à peste e à solidão, escreveu: "O fogo interior transforma em luz tudo o que toca." Essa é a essência do estoicismo. O mundo tenta te apagar, mas você transforma tudo em combustível para a sua chama. O sábio não foge do sofrimento, ele o purifica. Ele usa a dor como ferramenta de fortalecimento. Ele pega o que o destruiu ontem e transforma no que o protege hoje. Nada pode destruir um homem que fez da própria alma um altar de serenidade. Ser indestrutível não significa não sentir. Significa sentir tudo e permanecer firme. Significa entender que as emoções vêm e vão, mas você é o observador eterno por trás delas. Você não é a raiva. Você não é o medo. Você não é a tristeza. Você é o espaço onde tudo isso acontece e passa. E é nesse reconhecimento que mora a liberdade. Quando você entende que não é o que te acontece, nada mais pode te quebrar. Podem tirar tudo de você, menos a sua atitude. E é ela que determina o seu destino. Porque um homem que domina sua mente já venceu o mundo, mesmo que o mundo não perceba. A indestrutibilidade é silenciosa. Ela não se exibe. Ela não precisa provar. Ela apenas existe, firme, calma, eterna. Enquanto os outros buscam o poder fora, o sábio o encontra dentro. Enquanto os outros constroem castelos na areia, o sábio constrói templos na alma. A verdadeira vitória é não precisar vencer, é estar em paz, mesmo quando tudo está desmoronando. Porque o mundo pode tentar te abalar, mas o que é feito de pedra e espírito, o tempo não destrói. O caminho do gelo e do fogo, equilíbrio entre emoção e razão. Dentro de todo ser humano existem dois reinos: o reino do fogo, que sente, deseja, sonha, se emociona, e o reino do gelo, que observa, pensa, analisa, decide. O fogo é o coração, o gelo é a mente. E viver com sabedoria é aprender a fazer os dois dançarem juntos, sem que um destrua o outro. Porque o excesso de fogo consome, mas o excesso de gelo congela. O homem dominado pelo fogo age por impulso. O que o domina é a paixão, o desejo, o medo, a pressa. Ele é forte, mas é instável. Queima tudo o que toca, inclusive a si mesmo. O homem dominado pelo gelo, por outro lado, é racional demais. Calcula cada passo, pesa cada palavra, mede cada emoção. Ele é estável, mas é frio demais para viver plenamente. O sábio, o verdadeiro estoico, é aquele que entende que dentro dele existe um campo de batalha entre esses dois elementos. E ele não tenta destruir nenhum deles. Ele busca o equilíbrio. Porque o homem completo é aquele que sente como fogo e decide como gelo. Marco Aurélio, em meio às batalhas, sabia o peso da raiva. Ele sentia o fogo do orgulho, do medo, da pressão, mas escolhia o gelo da razão antes de agir. Esse é o segredo da grandeza. Sentir tudo, mas ser guiado por aquilo que permanece calmo quando o resto arde. O equilíbrio entre emoção e razão é o estado mais próximo da divindade, porque nele, o homem deixa de ser escravo de seus instintos e se torna criador de si mesmo. Não há problema em sentir raiva. O erro está em ser movido por ela. Não há problema em sentir medo. O erro está em deixar que ele decida por você. Não há problema em sentir amor. O erro está em se perder dentro dele. O sábio observa suas emoções como quem observa o fogo de uma lareira. Ele o admira, sente seu calor, entende sua força, mas nunca põe a mão dentro das chamas. O gelo representa o controle. É o olhar que analisa o que o fogo quer destruir. É a voz que diz, espere. É a calma que transforma o impulso em direção. E o fogo representa a paixão pela vida. É o que dá cor, propósito e intensidade à existência. Sem fogo, o homem vira pedra. Sem gelo, o homem vira cinza. O segredo da mente estoica é este: unir os dois em harmonia. Nem frio demais para deixar de viver, nem quente demais para se perder. Quando você dominar o gelo e o fogo dentro de si, o mundo perderá o poder de te desequilibrar, porque nada de fora poderá incendiar aquilo que você já aprendeu a controlar. E nada poderá te congelar,
porque o fogo interior continuará aceso, mesmo nas noites mais frias da alma. O gelo sem o fogo é apenas rigidez. O fogo sem o gelo é apenas caos. Mas o gelo e o fogo juntos são poder. Pense no universo. As estrelas só existem porque o fogo está preso em equilíbrio pelo gelo do espaço. A vida nasce do choque entre calor e frio. Da mesma forma, o homem sábio nasce do encontro entre emoção e razão. Não fuja do fogo que há em você. Ele é o que te move. Apenas aprenda a direcioná-lo. Não tema o gelo que há em você. Ele é o que te protege. Apenas não deixe que ele te congele. E quando o equilíbrio se instala, nasce algo raro. A serenidade ardente. A calma que vibra. A força que sente. O amor que compreende. Esse é o ponto em que o homem deixa de lutar consigo mesmo. O fogo e o gelo deixam de ser inimigos e se tornam aliados. Porque o verdadeiro sábio não é o que mata suas emoções. É o que as transforma em luz. O caminho do gelo e do fogo é o caminho do domínio interior. É a arte de se conhecer profundamente e de encontrar paz mesmo no meio da tempestade. E quando você alcançar esse estado, descobrirá que o equilíbrio é o poder supremo, o poder de ser calmo e intenso, sensível e firme, humano e inabalável. Como a frieza te torna livre do julgamento alheio. O mundo está cheio de vozes que querem te moldar, de pessoas que julgam, criticam, esperam e opinam. E a cada instante, elas tentam dizer quem você deve ser. Mas existe uma força capaz de te libertar desse peso. A frieza sábia. Ser frio não é ser indiferente. É perceber que o julgamento alheio só tem poder se você permitir. É entender que a opinião do outro nunca deve decidir quem você é. Sêneca escreveu: "A liberdade começa onde termina a opinião dos outros." E é exatamente isso que os sábios fazem. Eles vivem sem pedir permissão para existir. Quando você se liberta do julgamento, o mundo deixa de ser uma prisão. Cada crítica se torna neutra, cada ataque irrelevante, cada desaprovação uma escolha do outro, e não um reflexo seu. A frieza estoica funciona como um escudo invisível. Não há como ofender alguém que aprendeu a não se identificar com a opinião alheia. Não há como humilhar quem não busca validação externa. Não há como derrubar quem entende que sua essência não depende da aprovação de ninguém. O julgamento alheio é apenas ruído, mas para quem é sábio, ele é apenas informação, não sentença. Um olhar crítico não precisa ferir. Uma palavra dura não precisa esmagar. Uma opinião contrária não precisa gerar medo ou dúvida. O homem comum se torna escravo da fama, do aplauso e da admiração. Ele cria sua identidade a partir do que os outros pensam. E assim, cada opinião externa é uma corrente invisível que o prende. O sábio, por outro lado, constrói sua identidade em algo que ninguém pode tocar, em sua razão, em sua consciência, em sua integridade. Quando você internaliza essa frieza, percebe algo libertador. Ninguém pode te julgar de verdade, porque você não depende da aprovação para existir. Você deixa de reagir a insultos, críticas, fofocas e expectativas, e descobre que a vida, finalmente, é sua. Ser frio diante do julgamento não é arrogância, é lucidez, é poder, é liberdade. O julgamento alheio só tem efeito sobre quem acredita nele, e acreditar nele é se entregar. É dar ao outro controle sobre sua mente e seu espírito. O sábio pensa: se julgam, é problema deles. Se entendem, ótimo. Mas minha vida não depende disso. A frieza não é ausência de emoção. É inteligência emocional elevada. É o discernimento entre o que merece sua energia e o que deve ser ignorado. É não permitir que a opinião alheia determine suas escolhas. A liberdade do sábio é visível na postura, na fala e na ação. Ele caminha seguro, mesmo quando todos olham. Ele decide com clareza, mesmo quando todos criticam. Ele age com coragem, mesmo quando todos duvidam. Ser livre do julgamento alheio significa ser dono do próprio destino. Significa que suas ações nascem de sua consciência e não da expectativa do mundo. Significa que sua mente é inviolável. A frieza sábia transforma o ruído externo em silêncio interior. Ela não reprime o sentimento, mas mantém o coração e a mente alinhados.
Ela cria a distância necessária para ver o mundo com clareza, sem se perder nas ilusões alheias. O julgamento só destrói quem se identifica com ele. A frieza do sábio ensina: não sou aquilo que você pensa de mim, sou aquilo que escolho ser. E quando você percebe isso, finalmente entende a essência da liberdade. O poder de ser íntegro, o poder de ser calmo, o poder de existir sem correntes. A frieza como escudo e arma, dominando o mundo interior e externo. O mundo está cheio de ataques, explícitos e sutis. Palavras que cortam, olhares que julgam, circunstâncias que desafiam. E para sobreviver, não basta sentir. É preciso proteger-se e, ao mesmo tempo, avançar. A frieza do sábio é seu escudo. Ela o protege da dor desnecessária, da manipulação emocional, da raiva e do desespero alheios. Ela mantém sua mente intacta, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Mas a frieza não é apenas defesa, é também arma, porque aquele que domina a si mesmo domina a situação. Quem mantém a calma em meio ao caos, transforma a pressão em vantagem. O inimigo mais perigoso não está fora, mas dentro. É o impulso, é o medo, é a reação descontrolada. Domine esses elementos, e ninguém poderá te manipular. O escudo do sábio é sua indiferença calculada. Ele escolhe o que merece atenção e o que não merece. Ele bloqueia o veneno emocional sem perder a humanidade. A arma do sábio é sua frieza estratégica. Cada palavra medida, cada ação ponderada, cada silêncio calculado é capaz de transformar um conflito em vitória sem derramamento de energia desnecessária. Não há poder maior do que aquele que não se deixa abalar. Não há força mais temida do que aquela que surge do domínio interior. Porque quem controla suas emoções controla o mundo ao redor. Imagine um rei. Ele não precisa gritar para ser obedecido. Ele não precisa usar violência para ser respeitado. Ele apenas permanece firme, e sua presença já impõe ordem. A frieza como escudo impede que você seja ferido. A frieza como arma permite que você avance sem abrir brechas. É a combinação perfeita entre proteção e ação. O estoico entende que o mundo não muda com emoção descontrolada. Ele muda com decisão fria, com ação consciente e com presença estratégica. Quando alguém tenta te manipular, o sábio permanece imóvel. Quando alguém tenta te insultar, o sábio observa. Quando o mundo tenta te quebrar, o sábio usa a energia do ataque para se fortalecer. O escudo da frieza não é ausência de emoção, é controle absoluto. A arma da frieza não é ataque impetuoso, é precisão letal. E juntos, escudo e arma transformam você em indestrutível. O sábio não reage com raiva ao ataque. Ele calcula a melhor ação. Ele observa o que é útil e o que é perda de tempo. Ele transforma cada desafio em oportunidade de crescimento. A frieza estratégica também protege quem você ama, porque um coração perdido em impulsos não protege ninguém, mas um coração frio, firme e consciente é um escudo para todos ao redor. O estoico sabe que a vida não é justa, que o mundo é imprevisível, que as pessoas podem trair, decepcionar e atacar. Mas ele também sabe que nada disso o afeta se sua mente permanece intacta. Ser frio como escudo e arma é não reagir a insultos, não se abalar com perdas, não ser manipulado por desejos alheios, escolher a ação mais eficaz, transformar ataques em aprendizado. Essa é a essência da verdadeira força. Não o poder que destrói, mas o poder que preserva e transforma. O mundo externo tenta te quebrar, mas quando você domina sua mente, o mundo só pode seguir o fluxo que você permite. E assim, a frieza deixa de ser apenas defesa e se torna sua maior arma de conquista e liberdade. Como a frieza se torna uma luz interior, iluminando sua vida e a dos outros. A verdadeira frieza estoica não é apenas defesa. Ela não é apenas força ou estratégia. Quando plenamente compreendida, ela se transforma em luz. Essa luz não cega, não impõe, ela aquece, ela guia, ela transforma. Quando alguém domina a frieza, aprende a ser farol em meio à tempestade. Porque o homem equilibrado ilumina sem perder a serenidade. Ele mostra o caminho sem empurrar ninguém. Ele inspira sem exigir reconhecimento. A frieza como luz é o resultado de
Domínio emocional. Não ser arrastado pela raiva, medo ou dor. Clareza mental. Ver o mundo como ele é, sem filtros de ilusão ou ansiedade. Propósito. Transformar cada ação em ferramenta de crescimento, para si e para os outros. Quando você alcança esse estado, percebe que iluminar não é interferir. É mostrar possibilidade. É estar presente. É ser exemplo silencioso. Imagine uma noite escura. O mundo está cheio de dúvidas, medos e incertezas. Um homem comum se perde. O sábio, equilibrado em sua frieza, se torna farol. Seu silêncio firme, sua calma presente, sua decisão lúcida, tudo isso ilumina o caminho. A luz do sábio não apaga a escuridão dos outros. Ela apenas mostra que existe outro caminho. Um caminho possível, seguro e íntegro. E quando a frieza é combinada com empatia, surge algo raro. O poder de transformar vidas sem esforço, sem imposição. Porque quem ilumina não precisa gritar. Quem ilumina apenas existe de forma íntegra e presente. A frieza que se torna luz permite enfrentar crises sem entrar em pânico, tomar decisões difíceis sem hesitar, guiar outros sem controlar, amar sem se perder, ser exemplo sem precisar provar nada. Quando a luz interior nasce da frieza sábia, a vida se transforma. As decisões tornam-se claras. As relações tornam-se firmes. Os desafios tornam-se oportunidades. E o mundo, que antes parecia caótico e cruel, passa a refletir a serenidade que você carrega dentro. A luz do sábio não está no que ele possui, nem no que conquista. Ela está em quem ele se torna, em sua presença constante, firme e equilibrada, em sua capacidade de permanecer inteiro, mesmo quando tudo ao redor desmorona. A frieza como luz é a síntese de tudo que aprendemos até aqui. É escudo porque protege. É arma, porque permite agir com precisão. É liberdade, porque libera do julgamento alheio. É calor, porque guia e transforma sem consumir. E quando você vive dessa forma, percebe algo profundo. Você não precisa controlar o mundo. Você não precisa que as pessoas reconheçam seu valor. Você não precisa provar nada a ninguém, porque sua luz existe independentemente do que acontece fora. Ser luz é ser presença. Ser presença é ser inteiro. Ser inteiro é ser livre. E a frieza, quando corretamente entendida, é o farol que permite tudo isso, transformando frieza, escudo e luz em vida estoica. Chegamos ao ponto onde tudo se conecta. Cada ensinamento, cada reflexão, cada passo do caminho estoico agora forma uma unidade. Uma vida inteira transformada pela consciência, pela frieza e pelo domínio interior. Aprendemos que a frieza não é ausência de sentimento. Ela é a base do discernimento. É a força que permite enfrentar ataques, críticas, perdas e traições sem se perder. É o ponto de partida para a liberdade interior. Vimos que o escudo não é algo físico. É a muralha mental que te protege da manipulação e do caos externo. É o que transforma o caos em oportunidade e o ataque em aprendizado. Quem domina o escudo, domina a si mesmo. E aprendemos que a luz interior não surge de ignorar o mundo, mas de compreender, controlar e transcender as emoções. Essa luz é farol, ilumina sua vida, inspira os outros e cria presença onde antes havia incerteza. Quando frieza, escudo e luz se encontram, surge o estoico completo. Um ser que age com clareza e estratégia. Um ser que sente sem se perder. Um ser que ama sem se tornar escravo. Um ser que observa o mundo sem ser dominado por ele. O sábio entende que o mundo é imprevisível, que as pessoas são complexas, que o sofrimento é inevitável. Mas também entende algo mais profundo. Nada disso pode destruir alguém que domina seu próprio espírito. A verdadeira liberdade estoica não é a ausência de dificuldade. É presença plena em meio à dificuldade. É agir com calma quando todos gritam. É manter integridade quando tudo ao redor se quebra. E essa liberdade só se alcança por meio da disciplina interna, aceitação do que não se pode controlar, transformação do que se pode, observação imparcial do mundo e de si mesmo, escolha consciente de cada ação, palavra e pensamento. O estoico não é frio porque odeia, mas porque escolhe o que vale a pena sentir. O estoico não é distante porque não se importa, mas porque compreende que o apego sem controle destrói.
O estoico não é indiferente, mas profundamente consciente. Cada desafio externo se torna combustível. Cada crítica se torna aprendizado. Cada perda se torna oportunidade de fortalecer o escudo. Cada emoção se transforma em luz. E é nesse ponto que a vida estoica se revela. Você permanece inteiro quando o mundo desmorona. Você age com poder quando os outros hesitam. Você inspira sem precisar exigir. Você ama sem se perder. Você é presença onde antes havia dúvida. A frieza se torna escudo. O escudo se torna força. A força se torna luz. E a luz se torna liberdade. Agora você sabe. A vida não precisa te dominar. O mundo não precisa decidir seu valor. As circunstâncias não precisam te quebrar. Porque quando você domina sua mente, sua emoção e sua presença, nada pode te deter. Este é o caminho estoico. Frieza que protege, escudo que sustenta, luz que guia e liberdade que transforma. A jornada estoica continua. E assim encerramos esta reflexão. Mas a jornada não termina aqui. O aprendizado estoico é contínuo. Cada dia é oportunidade de fortalecer seu escudo, iluminar sua luz interior e permanecer íntegro diante do mundo. Lembre-se, a frieza que você cultiva não é indiferença, mas consciência. O escudo que ergue não é barreira, mas proteção. A luz que acende não é ostentação, mas guia, para você e para quem estiver ao seu redor. Leve isso consigo. A liberdade interior está ao seu alcance. O domínio de si mesmo é a chave para a paz, a força e a verdadeira presença. Pratique todos os dias. Observe suas emoções. Escolha suas respostas. Mantenha sua luz. E acima de tudo, lembre-se: o que é feito de razão, coragem e serenidade nunca será destruído. Obrigado por caminhar comigo nesta reflexão. Que a frieza sábia, o escudo firme e a luz interior estejam sempre com você. Até a próxima jornada.